o uso exagerado de equipamentos eletrônicos, que é uma coisa muito constante, eu vou até pegar o meu telefone aqui, muito constante na vida de todo mundo, adultos, principalmente também por crianças, tem se tornado preocupação frequente entre os especialistas, principalmente para a saúde dos olhos. Sobre esse tema, para a gente entender um pouquinho que danos podem estar sendo causados nos nossos olhos, nos olhos das nossas crianças, dos filhos, dos netos, eu estou recebendo aqui no consultório do Tribuna a oftalmologista, a doutora Michele Cantizani. Acertei? Acertou. Doutora, bom dia. Bom dia, Nilvan. Prazer estar aqui para a gente falar sobre esse assunto. É verdade ou é mito essa história, que o uso permanente e até excessivo da tela, seja aqui no telefone, seja no notebook, no iPad, tem um dano grande sendo causado na nossa visão, doutora? Não é mito, é verdade, sim. Inclusive, é uma das maiores preocupações hoje em dia, né, dos oftalmologistas. O aumento da miopia está cada vez maior, né? Acredita-se que daqui para 2050, mais da metade da população vai ser míope, né? E o uso excessivo pelas crianças tem sido considerado, das telas, tem sido considerado um dos principais fatores para esse aumento da miopia nos nossos tempos. Que cuidados a gente tem que ter logo agora? Então, para evitar de estar nessa estatística do futuro. Isso. O principal cuidado é em relação às crianças, né? Em relação a esse uso excessivo. A Sociedade, inclusive, de Pediatria, Brasileira de Pediatria, estipulou que o ideal é que exista um certo limite no número de horas em que seja utilizada essas telas. Então, por exemplo, crianças até 2 anos, o ideal é não usar telas. Não usar de jeito nenhum. E hoje em dia a gente sabe que criança de 2 a 5 anos não sabe escrever o nome ainda, mas já sabe usar uma tela. Até 5 anos, o ideal é que seja usado no máximo 1 hora por dia, até 10 anos, no máximo 2 horas, e a partir daí, a partir dos 10 anos, no máximo 3 horas por dia. E os adolescentes hoje em dia são os que mais usam, não só os adultos, mas os adolescentes também. Inclusive, os adultos têm uma indicação também para o uso de telas de maneira recreativa, de no máximo 3 horas ao dia. Na verdade, ninguém obedece isso, né? Ninguém obedece isso, né? Principalmente em crianças até 2 anos. A gente vê em qualquer lugar, criança, bebezinho, já olhando telas. Interessante também é que o uso de telas maiores, ou seja, o uso de televisão, assistir TV, é menos maléfico do que você utilizar o smartphone, ou, enfim, mais próximo. Então, quanto mais distante, quanto maior, é melhor para a visão do que quanto mais próximo e menor a tela. O fato de o celular, por exemplo, ter que aproximar muito, já é um fator que contribui muito para o problema? Sim, esse é o principal fator. Quando nós utilizamos a visão de perto, a gente faz a contração do músculo ciliar, mudança na forma do cristalino, para a gente puxar esse foco de longe para perto. Numa criança que ainda está um olho em desenvolvimento, essa contração excessiva do músculo ciliar acaba causando também um alongamento do olho. Então, o olho vai ficando maior, a tendência é ela vir apresentar uma miopia. Então, se você não tem essa mudança, né, essa flutuação de olhar, utilizar o foco para longe, utilizar o foco para perto, você acaba estimulando o foco o tempo inteiro para perto, você estimula numa criança que está em desenvolvimento o aumento desse olho e a visão começa a ficar melhor para perto, que é o que acontece no míope. Ele fica com a visão de perto, porém para longe a visão borrada. Pelo que a senhora está desenhando, se nós continuarmos deseducados, indisciplinados nesse aspecto, daqui a 50 anos nós vamos ter uma população com um problema... Maioria usando óculos, precisando de óculos para correção. E aí? Esse é o grande problema, porque a miopia, além de ter o uso do óculos, né, para você precisar enxergar de longe, existe uma preocupação na miopia alta, né? Quanto mais míope, quanto maior o olho, né? O fato de você, eu até brinco que você tem um olho mais esticado, isso causa degenerações na retina e aumenta a possibilidade de você vir no futuro ter alguma alteração retiniana, um descolamento de retina, alguma degeneração e perda da visão. Então, essa é a grande preocupação, né? Não é só a miopia, o fato de você precisar utilizar óculos para enxergar de longe, que já é um problema, mas o fato de você estimular uma miopia alta, que acaba levando a degenerações, a problemas que são irreversíveis na retina. Nós vamos ter problema na sala de aula com as crianças? Com certeza. Daqui a pouco? Nos países asiáticos, hoje em dia, quase 70% das crianças já usam óculos. Então, esse é o que os países asiáticos são os que mais utilizam, né? Celular, enfim. Então, acredito que no futuro isso vai acontecer também aqui no Brasil. É bem possível que os fabricantes
tenham que adotar algumas questões tecnológicas para evitar esse dano, doutora? Então, não existe nada assim comprovado em relação ao uso, à luz emitida, Não por tem. exemplo. Existe sempre essa questão. E a luz azul precisa proteger? Na verdade, não existe agudamente, não existe nenhuma alteração aguda que a luz azul possa causar algum dano. Porém, a longo prazo a gente ainda não sabe. Certo. Né? A longo prazo a gente não sabe se essa luz azul vai trazer alguma interferência. Mas não existe nada na confecção que vá melhorar, porque é uma questão de você utilizar o foco de perto. Então, o ideal mesmo, a única maneira da gente evitar isso é que os pais realmente eduquem e tentem evitar esse uso excessivo pelas crianças, né? Tentem controlar o número de horas que as crianças usam e estimulem a criança a sair, a ter mais exposição, né, à luz solar, a ter mais exposição a atividades que vão estimular a visão para longe, para evitar esse aumento da miopia. Hoje, mais do que nunca, depois de tudo isso que a gente está tratando, esse novo mundo, o uso dos aparelhos, aí o foco termina prejudicando. Mais do que nunca, a grande lição é a gente tem que estar atento para a saúde dos olhos. Sim, o tempo inteiro. E tem que começar da criancinha De pequeno, já. desde pequeno, Então vamos repetir o que a senhora falou no começo. Da criança de até 2 anos até o adulto, o que é um nível considerado legal de uso das telas para que você no futuro não tenha um problema. O recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria é que até 2 anos não se utilize telas pela criança, de 2 a 5 anos no máximo 1 hora de tela, de 5 a 10 anos no máximo 2 horas de tela por dia e acima dos 10 anos, inclusive os adultos, no máximo 3 horas de tela por dia, no caso dos adultos, o uso recreativo. Tá vendo aí? Dica importante para você que é pai, porque a gente vê, por exemplo, restaurante, a gente vê demais, o pai e a mãe lá conversando, aí pro menino não vai pro bar, toma filho, vai lá. Aí deixa o bichinho. Passar 5 horas no restaurante, o bichinho fica parecendo um robozinho lá olhando pra tela. Aquilo ali faz um mal danado. Faz muito mal. Vai pentear o cabelo, só deixa pentear o cabelo se botar um desenho no celular. Né? Então isso é muito ruim. Doutora, obrigado pela dica, pela aula. Maravilha. Tá bom? Obrigada, eu Parabéns. que agradeço. E abraçar meu amigo Aleco Maracajá, o homem das mídias aí. Um grande abraço, bom amigo. Tá viajando muito, viu, cara? 7h34 agora. Ó, vamos trazer...